pessoas. Inclusive, a coisa mais bizarra que eu acho essa coisa de o cara falar uma coisa antidemocrática. Ué, a democracia é do povo. Se o cara quiser questionar a democracia e quiser defender um regime militar... Até o fim da democracia. Cara, Faz parte assim, da democracia poder defender. O cara tem... Assim, exatamente. Eu acho uma ideia péssima. Sim, claro. Mas o cara tem o direito de defender isso. Sim. Então, assim, é uma bizarrice assim, que a gente tem visto e que sempre existiu, mas ela não chegou a estar tão escancarada quanto está hoje. Assim, Por que você acha que aumentou esse ataque à liberdade de expressão? Porque nos últimos 10 anos, esse foi a pauta mais atacada das liberdades individuais que a gente tem, foi a liberdade de expressão. Por que esse foco dessa galera nessa pauta? Cara, eu acho o seguinte, toda nova mídia altera o padrão de circulação de informação. E toda autoridade depende de um ajuste na circulação de informação. Então, assim, você precisa ter uma rede, é tipo um ecossistema assim, de informação, é uma rede de informação que está estabelecida e que você sabe quem você pode criticar, quem não pode criticar. Se alguém te criticar, você sabe com quem você fala para vetar aquela informação. Você tem todo... Porque assim, a autoridade não consegue fazer tudo pela força, ela precisa da legitimidade. Sim. E a legitimidade, ela nada mais é do que essa crença moral de que aquilo está certo. Não, está certo a gente ter uma democracia, um presidente, um judiciário, um legislativo. Então, como todo mundo acha que isso está certo, isso é a legitimidade. Concordamos com a sua existência. Não precisa me obrigar, ninguém precisa me punir, eu já concordo com isso. Isso é a legitimidade. Então, para manter essa legitimidade, você precisa manter essa coisa simbólica, cara. É uma questão simbólica de você concordar, todo mundo achar bom e tal, e de você controlar esse fluxo de informação. Uhum. Quando você tem uma quebra do padrão de informação, você sempre tem uma crise de autoridade. E aí eu tenho um capítulo no livro que eu até trato disso. Eu pego assim, a prensa de Gutenberg. Um dos caras que eu mais gosto desse tipo de análise, que é o Joshua Meyrowitz, ele escreveu um livro em 84 ou 85 em que ele analisa o impacto da televisão nas autoridades e tal. E, cara, você lê aquilo, você aplica tudo à rede social, cara. Pô, interessante, hein? Super interessante. Qual que é o livro desse? Você lembra o nome? Se chama No Sense of Place. Sem sentido de lugar. Uhum. E o nome, o título, Sem Sentido de Lugar, eu vou explicar. Se eu ficar teorizando demais, porque eu sou um cara às vezes dado... Mas é legal. Tá bom, você me fala aí. Esse título vem do seguinte, cara. Muita gente fala assim, por exemplo, as redes sociais atrapalharam a autoridade, porque os caras não querem, entendeu? Tipo assim, o próprio Flow, né? Então eles ficam com raiva. É isso, mas também não é isso, porque não é tão racional. Não é como se os caras nas grandes redes de televisão e tal tivessem assim, aí, o que a gente vai fazer para acabar com o Flow? Não é isso. Ou para acabar com o YouTube e tal, como é que a gente... Não é... Porque eu não duvido que tenha acontecido. Não, não. Eu não duvido, mas não, eu tendo a achar, a minha primeira hipótese sempre é uma certa sinceridade. Uma espontaneidade do movimento. É uma coisa espontânea que está acontecendo. Então, quando o cara fala assim, precisamos silenciar e prender um monte de gente porque estamos preocupados com a democracia, uma primeira hipótese que você tem que ter é que esse cara está falando a verdade, que ele realmente está preocupado. Pode estar errado com a preocupação dele, pode estar agindo errado, pode estar com a descrição do sintoma errado, o diagnóstico errado, o tratamento errado, mas na sinceridade dele, ele pode estar falando a verdade. Então, essa é uma primeira hipótese. E o que o Meyrowitz fala é que quando você tem essa disrupção dos canais de comunicação, cara, você começa a ter umas coisas assim, por exemplo, o cara está na rede social criticando um autogovernante, uma autoridade. O cara nunca viu isso. O cara está sendo criticado. E a questão, e o que acontece muito na mídia, muitas vezes muda o seu padrão de pensar a realidade e isso volta para a realidade. Então, a crítica que eu fazia na rede social a uma autoridade, agora eu vou fazer na rua também. Uhum. Quando ele passar na minha frente, vou fazer no restaurante. Você tem uma... Essas coisas vão... A mídia altera esses padrões de percepção do que pode e que não pode. Primeiro na comunicação, mas depois também na comunicação. Primeiro na comunicação da mídia, depois na comunicação do mundo real, vamos dizer. Que é um teste onde você é anônimo e é tranquilo de você fazer, você vê que você fez e foi impune, daí te dá mais confiança para você fazer fisicamente, né? Exato. Né? E por isso que tem aquela frase do McLuhan, né, que o meio é a mensagem, que ele falava assim, cara,
não é tanto o que veicula dentro da rede que muda. Tipo assim, sabe aqueles estudos de mídia? Por exemplo, tem uns estudos de mídia que o pessoal fala assim, surgiu a televisão. Aí pela primeira vez está passando, sei lá, filme violento na televisão. Será que as pessoas vão ficar mais violentas? Sim. Era uma dúvida que as pessoas tinham. Pode crer. Aí você passa filme, sei lá, filme pornográfico. Será que as pessoas vão ficar mais taradas? Você começa a ter esses debates. E o que o McLuhan falou, esse pessoal da teoria da mídia e o Meirowitz também, é o seguinte, cara, não é tanto o conteúdo, é a estrutura. É quem pode barrar a comunicação de quem, é quem pode criticar quem. E isso, independentemente do que está veiculado, isso provoca mudanças. E o que Meirowitz fala é que a grande mudança que isso provoca é que você tem mais acesso ao que as autoridades fazem. Então, por que a televisão mudou isso? Porque, por exemplo, com a televisão, a gente começa a ver, já com a televisão, você começa a ver político com mala de dinheiro. Tu não via isso antes, não tinha televisão? Sim. Você lia num jornal, às vezes tinha uma foto. Às vezes não, porque não era todo mundo que tinha um celular. Exatamente. Se é que tinha foto, né? Então, essas coisas. Então, assim, você começa a ter uma série de câmeras apontadas para todo mundo. Sim. Então, mesmo antes da internet, o político sabia que ele podia estar sendo vigiado o tempo inteiro. Você já tinha essa tecnologia, isso já acontecia. Inclusive, eu acho que os jornalistas estão sofrendo um pouco o que os políticos sofreram nos anos 80, porque agora a rede social apontou um pouco a câmera para o próprio jornalismo, né? O próprio jornalismo agora posta uma coisa e o cara vem, não, peraí, isso aqui é diferente aí. Inclusive, eu filmei. Você não mandou o seu correspondente lá, mas eu estava lá e filmei aqui, ó, você está falando mentira. Pode crer. Então, os próprios jornalistas estão sofrendo. É uma quebra total do controle da narrativa que eles antes tinham, né? É isso. E essa quebra do controle da narrativa, essa quebra do padrão de circulação de informação, causa essa perda de sentido de lugar. Então, as autoridades ficam assim, peraí, tá tudo errado nesse mundo. É tipo isso. É tipo isso. Ou, quer dizer, é pior do que para que eu sirvo. É mais assim, eu sirvo e vocês estão fazendo parecer que eu não sirvo, né? Então, assim, eu quero continuar servindo. Claro. Eu quero continuar servindo. Então, e vocês estão... Como assim? Da onde... Cara, você vê isso. Eu não citei... Cara, tem vários casos de jornalistas que falam isso. Eu não citei no livro e eu nem gostaria de citar aqui também, porque eu não quero expor o jornalista, mas você vê hoje jornalistas que falam isso abertamente. Mas de onde surgiram essas pessoas que acham que podem comentar? Isso assim, como assim, cara, que acham que podem comentar? A pessoa... Peraí, então você é o seu parquinho e se o jogo não for jogado do jeito que você quer, você pega a sua bola e vai embora. É isso. Então eles acham que está tudo errado. Então você tem, cara, um sentimento de pânico, cara, de histeria. Existe hoje uma histeria coletiva com essa questão de democracia, de rede social e tal. Então o pessoal fala sobre... liberdade de... Você ouve muito esse argumento também. A liberdade de expressão era muito boa, mas ela foi pensada para uma época diferente, agora com rede social temos que repensar. Então, assim, existe uma hesitação geral, uma histeria e tal, que as pessoas estão atribuindo à rede social. E, na verdade, a rede social até causou isso, mas a histeria quem está sentindo são essas pessoas. Porque elas poderiam muito bem pensar o seguinte, olha, a rede social mudou o padrão de comunicação, cara. Não dá mais para você ficar de cima da torre fazendo broadcast de mensagem e achar que vão repetir. Se a coisa vier negativa, você liga para alguém para barrar a matéria, que some, que não sei o quê. Acabou esse mundo, cara. Do assessor de imprensa que controla tudo, acabou esse mundo. E agora o mundo é outro. Agora Tinha acabado. Tinha acabado, exatamente. Porra, não posso nem... Então agora você precisa repensar a construção da sua legitimidade em outras bases. Você precisa se comunicar de outro, por exemplo, você precisa de muita transparência, cara. Hoje em dia não dá mais para você tentar forçar a mensagem da marca, quer dizer, a não ser apelando para a força, né? Sim. Mas não dá mais para você chegar e falar, é isso e acabou. Porque as pessoas vão chegar na internet e comentar, peraí, você viu isso que eles falaram? Você viu essa mentira ontem que saiu no canal tal? Vi. Pô, então não sou eu que tô doido? Não, cara, você não tá doido, eu achei a mesma coisa. Ih, peraí, aí você cria um efeito ali, né? Porque o Tocqueville tem uma frase que ele fala assim, as pessoas temem mais o isolamento que o erro. Então elas não se importam tanto em estar erradas desde que elas estejam erradas em grupo. Sim. Mas o isolamento é foda, cara. É foda. Você tá isolado é difícil. E existe uma razão para isso, porque assim, cara, se todo mundo aqui começar a dizer que tem um elefante aqui e eu não tô vendo, é de boa praxe. Bom senso falar, realmente tem um elefante ali, por favor, não me matem. Não, ou pelo menos... eu não ia nem chegar tanto, mas eu ia falar assim, pelo menos achar que eu que tô vendo, eu que tô com um problema
cognitivo. Sim, de repente eu que tô doido. Você tem que ter humildade. Não é possível que 50 pessoas na sala estão vendo a porra do elefante e só eu não tô vendo. Exatamente. O problema tá em mim. Exatamente. A diferença é que agora você consegue... Outras pessoas estão pensando a mesma coisa. E você consegue mitigar esse efeito do isolamento. Hoje em dia você tira a foto da sala e fala, tá todo mundo falando que tem elefante aqui, vocês conseguem ver alguma coisa? Aí vai no Twitter e todo mundo fala, não, tem porra de elefante nenhum ali. Que é um pouco o fenômeno terra plana. Sim. Aí uma galera, também acha que a terra é plana, também acha. Então o cara se sente ali... protegido por um grupo. O cara se sente ali validado um pouco, pensa assim, tá, então pelo menos a minha visão... E claro, você pode dizer assim, mas isso é um problema. Tá, mas todas as mídias fizeram isso. A história das mídias, a mídia ela é uma tecnologia de liberdade, né? Como tem uma frase, agora eu esqueci quem foi que falou, mas falava isso, que a mídia é uma tecnologia de liberdade. E cada vez mais, cara, antigamente você tinha só o escriba lá que produzia um livro que só, sei lá, algumas pessoas tinham, você começou a ter a prensa de Gutenberg, depois você começou a ter jornal, telégrafo, telefone, rádio, televisão. Cara, você começa a ver isso, é cada vez mais trazendo mais participação e mais informação. E é evidente que, cara, em todos esses episódios você teve alguma confusão entre autoridades e pessoas. E cidadãos, vamos dizer, né? E, cara, o que me espanta só é a gente não ter como sociedade, como país... uma tranquilidade de chegar e pensar, cara, calma, isso que a gente está passando, a gente já passou antes. E já foi até pior antes, porque alguns atribuem, inclusive, as guerras religiosas do século XVI, XVII, à invenção da prensa. Porque aí o cara conseguia ler outras ideias e conseguia ficar com raiva do outro. Sim. Então, assim... Pode até ser que tenha alguma parte, né, nessa engrenagem das guerras. Sim, não, eu cito alguns autores que falam que a invenção da prensa foi fundamental naquela época para despertar essas paixões de você ler uma coisa e aí, claro, aí veio censura. Cara, a mesma coisa, proibição de fake news na época também. Cara, a mesma coisa que tá se falando hoje. Ah, não, olha, essa nova mídia é muito boa, mas ela é dada a fake news. Cara, essa é uma frase quase idêntica. Eu cito lá no livro que eu achei referente à prensa de Gutenberg. Cara, então assim, é o mesmo problema. Cara, a gente não evolui, né? Que saco. A humanidade parece ser um ciclo sem fim de merda. Cara, mas... Muda a tecnologia, mas o pensamento intrínseco é sempre igual. Eu acho que... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.